de janeiro de 2026. A gente vai seguir repercutindo algumas questões envolvendo a Venezuela, sem dúvida alguma, é um dos principais assuntos do momento. Ainda temos repercussões. Ontem, inclusive, em Mirafor, no Palácio da Venezuela, em Caracas, nós tivemos um ataque que ninguém entendeu muito bem o que aconteceu nesse momento ainda, mas drones sobrevoaram ali a região e tivemos disparos de armas de fogo tentando derrubar esses drones. Então a gente não sabe ainda muito bem o que pode ter acontecido, né? De fato, o que de fato aconteceu. Mas o que se tem, uma das hipóteses, é que foi a própria defesa venezuelana, um órgão do governo, fazendo sobrevoo com os drones, não avisou que faria esse voo, e aí com isso foram feitos esses disparos. Nós tivemos também as questões nas reuniões, né? O Brasil condenou essa ação dos Estados Unidos na OEA hoje pela manhã. Então tivemos alguns passos, alguns avanços. O presidente Donald Trump também deu entrevistas nos Estados Unidos. A gente vai repercutir esses assuntos com o professor João Gabriel Burman, professor de Relações Internacionais na Uniriter. Muito boa tarde, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Guaíba. Prazer conversar com vocês. Professor, começo questionando sobre a nossa diplomacia brasileira. A gente tem visto hoje mais um posicionamento contrário à ação dos Estados Unidos. O que a gente pode esperar do comportamento dos diplomatas brasileiros, da diplomacia brasileira, perante a ação dos Estados Unidos na Venezuela? Bom, acho que as manifestações da diplomacia brasileira, desde o que ocorreu no sábado na Venezuela, elas têm seguido o nosso tom e a nossa tradição diplomática, né? Que é fazer a condenação de qualquer tipo de evento que viole o direito internacional, e em especial se tratando de um vizinho nosso e de uma ação sem precedentes, assim, históricos, né? Os analistas estão tentando até agora encontrar ali um evento semelhante, né, similar a esse, para se utilizar aí de alguma comparação histórica. Muitos falam do Noriega, no Panamá, no 1989, mas de fato o que aconteceu, da forma como aconteceu, na celeridade que aconteceu, é bem sem precedentes. Eu acho que o Brasil tem atuado da forma como se esperava, sendo bastante enfático nas notas, né, mas evitando também fazer ataques retóricos diretos contra os Estados Unidos, porque sabe que nessa situação não é esse tipo de abordagem que resolve, né? Eu acho que a relação do presidente Lula e do presidente Trump em 2025, em meio à crise relacionada às tarifas, acho que mostrou e trouxe lições para o Brasil de como lidar, né, com a diplomacia estadunidense nesse cenário de governo Trump. A retórica mais forte, mais enfática, para jogar para as redes sociais, ela gera o efeito contrário, né? Ela não consegue resolver, e eu acho que o Brasil não vai tentar resolver dessa forma, mas vai utilizar os canais internos que foram abertos, né, e foram estabelecidos através do nosso ministro, Mauro Vieira, diretamente com o secretário de Estado, Marco Rubio, e também entre as presidências, né. Eu acho que, mas obviamente, as relações internacionais, elas são feitas também de sinais públicos, né, então por mais que se utilize os canais internos de confiança, é necessário fazer a manifestação pública, e o Brasil, acho que tem adotado esse tom que é condenatório, sim, ele é enfático, mas ele fica na linguagem técnica da diplomacia. Ele ativou a CELAC, ele procurou e inclusive fez uma nota conjunta, né, ainda no domingo, se eu não me engano, com outros países aqui da região. Ele vai procurar se manifestar nos fóruns adequados, mas eu acredito que também não vai ser feito nenhum tipo de ação mais aberta, diretamente para a defesa do presidente venezuelano Nicolás Maduro, mas sim da soberania da Venezuela, e de fato acho que
do sistema multilateral e do direito internacional como um todo, porque, como eu falei, é uma ação sem precedentes, mas que traz aí um cenário um pouco problemático, para dizer o mínimo, né, mas assim, potencialmente muito perigoso para a América do Sul como um todo. Nesse sentido, professor, se a gente for fazer uma outra avaliação da nossa diplomacia, o presidente Lula sempre teve uma dificuldade muito grande de condenar um regime ditatorial da Venezuela. Ele nunca mencionou a palavra ditadura, né? Nunca taxou dessa maneira. Então, eu questiono se, de alguma forma, esse posicionamento de agora, linkado e conectado com o posicionamento anterior, de nunca taxar como uma ditadura, pode, de alguma maneira, impactar nas relações comerciais que o Brasil tem com os Estados Unidos? Eu acredito que não, Arthur. Eu acho que essa questão aí ela está bem separada e, como eu falei, né, a tentativa do Brasil inclusive de não mencionar os Estados Unidos diretamente, de não mencionar o presidente Trump, não fazer, né, essas menções, de utilizar essa linguagem vaga, porque todo mundo sabe quem foi o responsável, todo mundo sabe quem reivindicou o crédito. O Brasil não precisava falar disso nas suas notas, na sua comunicação, e teve esse cuidado. Eu acho que é justamente isso, para separar, para não manter, para não fazer com que esse evento interfira, né, nas relações comerciais do Brasil com os Estados Unidos, que acho que foi, em resumo, né, a síntese assim, da política externa brasileira, o principal desafio do governo anterior, e estou para dizer que, por exemplo, deve estar entre os 3 principais desafios, né, dessa gestão agora do terceiro governo do presidente Lula, manter, restabelecer, melhorar as relações comerciais com os Estados Unidos. Eu acho que o fato do Brasil nunca ter utilizado o termo ditadura, o fato de especialmente, né, nas gestões do governo do presidente Lula, essa retórica, essa crítica, ela não ter sido mais enfática, ela vinha para tentar justamente preservar a autonomia da América do Sul e dos mecanismos internos, regionais, para tentar solucionar essa crise. E é importante dizer que o Brasil atuou fortemente nesse sentido. Nas últimas eleições, foi um mediador, tentou solucionar, né, o imbróglio ali das eleições, teria feito, né, um acordo com o governo para que as eleições ocorressem de uma forma ordeira e democrática, e foi traído, ou pelo menos acreditou depois, não reconheceu as eleições como livres, e acho que se sentiu bastante melindrado nesse sentido, a ponto de ter prejudicado as relações com o governo venezuelano desde as últimas eleições, se não me engano foram 2024 ainda, né? Uhum. Então, eu acho que a gente está tentando manter essa posição que é difícil da parte do Brasil, né? Porque os atos dos Estados Unidos mostram que aquela visão do Brasil de uma liderança regional que consegue resolver as suas crises, ela foi colocada em xeque, né? E os Estados Unidos não está disposto a respeitar isso e necessariamente utilizar o Brasil para resolver essas crises. Algo que, por exemplo, até durante o primeiro governo Trump, que também teve problemas com a Venezuela, o Brasil fez esse papel, seja através do governo Temer, depois através do governo Bolsonaro. O Brasil foi esse representante, digamos assim, dos Estados Unidos para tentar resolver a crise sem uma intervenção, sem o que foi necessário os Estados Unidos fazerem nesse sábado, que eu particularmente condeno, também é importante dizer isso, né, mas estou tentando explicar na lógica americana, mas eu acho que o Brasil agora se vê nessa posição de fraqueza e então está nessa questão difícil, ao mesmo tempo que não pode prejudicar completamente as suas relações com os Estados Unidos, também não pode aceitar isso como se fosse algo normal, né, e vai ter que fazer a defesa aí desses valores que são tradicionais da nossa política externa brasileira. Eu acho que isso é fundamental, né? Bom, se colocar, inclusive, como um mediador agora para, eventualmente, resolver a crise pós essa intervenção, né? Que está longe de ser terminada. O que nós podemos interpretar desse recuo por parte do presidente Donald Trump, da acusação que o Maduro comandava um cartel de drogas? Ele acabou
voltando atrás dessa acusação. Pois assim, eu acho que essa questão jurídica, né, ela na verdade é um teatro ali para a opinião pública interna dos Estados Unidos, especialmente. Em termos internacionais, não faz diferença na compreensão dos países, na compreensão especialmente das grandes potências, qualquer tipo de argumento jurídico que os Estados Unidos vai invocar, porque de fato ele não existe. Né, com relação ao direito internacional, não existe qualquer justificativa jurídica, mesmo que seja em nome do combate ao tráfico de drogas ou qualquer coisa do tipo, no ponto do direito internacional, isso não existe. Então, se trata de uma narrativa interna que o que o governo dos Estados Unidos está utilizando para a sua questão ali dessa disputa, né, em torno dos grupos organizados do combate ao narcotráfico. Eu acho que a questão desse recuo, ele está com base uma questão que é factual, né? De fato, não existem esses indícios de que o presidente da Venezuela tivesse qualquer tipo de relação direta, como os Estados Unidos acusava, com o tráfico de drogas. Isso não quer dizer que não tenham elementos no governo da Venezuela que poderiam ter conexões com grupos criminosos, ou que grupos criminosos não tivessem penetração em alguns lugares do governo venezuelano, especialmente com relação a fronteiras, talvez a forças armadas, mas de que o presidente tivesse isso, não se justifica, não tem como se... Por exemplo, uma das acusações era a posse de metralhadoras, né, machine guns em inglês. Bom, o presidente da Venezuela, ele é o chefe das Forças Armadas. As Forças Armadas venezuelanas, obviamente, detêm essas armas. Então, é um argumento que, juridicamente, ele é muito frágil, e mesmo dentro dessa narrativa interna dos Estados Unidos, poderia ser contestado. Então, acho que também se trata, eventualmente, ali de uma tentativa de não forçar demais internamente, para também não parecer que vai ter algum tipo de derrota, né? Isso é bem importante. O presidente Trump, ele não aceita derrotar, né? Ele, por mais que ele sofra derrotas, ele vai procurar ali mudar o jogo da opinião pública, ou então utilizar um outro fato para não sair como derrotado, né? Ele não é um loser, né, naquela linguagem. Então, acho que é um recuo tático nesse sentido. Pois é, e aí tem uma outra questão, assim, aproveitando esse ensejo do presidente Donald Trump, que tem uma manifestação, estava lendo na Reuters, ele mencionou que se os republicanos não vencerem as eleições de meio turno, né, os midterms, como chamam, ele tem medo de sofrer um impeachment pelos republicanos, então, pelos democratas, né? Então ele está muito preocupado também com essas eleições agora na metade de 2026, né? Com certeza. O discurso, a declaração à imprensa, né, que foi feita, a conferência de imprensa no sábado, e depois as respostas aos jornalistas deixaram muito claro que a conexão desse ato que aconteceu na Venezuela está diretamente ligada com a política interna americana. O presidente dos Estados Unidos utilizou a questão também da intervenção da Guarda Nacional na cidade de Washington, se eu não me engano, em outra cidade também dos Estados Unidos que está com isso, mencionou o fato de que não foi possível fazer isso em Chicago, porque essa questão da segurança pública, o combate às drogas, né, também foi, se eu não me engano, em novembro, que o fentanil foi declarado como uma arma de destruição em massa, e isso foi ligado também com a questão da Venezuela, da China. Isso é fundamental para essa retórica interna, para essa plataforma política, né, na verdade, de uma forma mais ampla do presidente Trump, até porque é um ponto que amplia a sua base eleitoral, dos republicanos mais radicais, né, dos chamados MAGAs, né, dos Make America Great Again, para uma base que
às vezes não está diretamente interessada em política, mas que obviamente sofre com a insegurança pública, sofre com o problema das drogas, sofre com outras questões que fogem ali diretamente do debate político. Então, com certeza, é uma preocupação, né, e pode acontecer, sim, se a depender dos resultados das eleições do meio de mandato, que se acontecem no final desse ano, né, em novembro de 2026, pode piorar a situação do presidente Trump. Eu não acredito, assim, óbvio, hoje é muito cedo para dizer, mas olhando a organização dos democratas hoje, não daria para se dizer que eles teriam capacidade de fazer um impeachment, mas muita coisa ainda pode acontecer até novembro, inclusive na parte da economia, né? Então, com certeza, os estrategistas do presidente dos Estados Unidos estão pensando nisso. E ainda assim, quanto a essas acusações e ameaças feitas pelo Donald Trump a outros países, né? Eu estava lendo também no The Washington Post que o próximo alvo seria Cuba. Também feito uma análise das falas do Marco Rubio. Exato. Teve essa ameaça para Cuba, teve também a ameaça para a Colômbia, Groenlândia. O que a gente pode imaginar, o que a gente concreto nisso? A gente sabe que é muito difícil prever também as ações de Donald Trump. Sim. Bom, só primeiro a gente acha que é importante a gente separar os dois cenários. Perfeito. Cuba e Colômbia estão próximos e relacionados, mas acho que Groenlândia aí já é um outro debate. Perfeito. E eu acho que esse, inclusive, é mais factível que haja algum tipo de desdobramento do que aqui Cuba e Colômbia. Cuba e Colômbia, eu acho que se trata do aproveitamento, né, da vantagem que os Estados Unidos obteve agora após esses atos no sábado. Ele demonstrou uma capacidade de uso da força, de capacidade de inteligência das suas operações especiais, formidável, né? Por mais que a gente tenha que criticar a ilegalidade do ato, em termos operacionais, né, pensando assim, foi uma questão ali de excelência da capacidade das Forças Armadas dos Estados Unidos. E óbvio que com isso demonstrou que não existe um país que esteja seguro, né? Não existe presidente opositor que esteja seguro. Então, obviamente, Donald Trump vai utilizar isso para dizer, olha, se eu quisesse, né? Para utilizar bem uma linguagem assim coloquial, claro, né? Veja Cuba, se eu quisesse, veja a Colômbia, se eu quisesse. Mas não acredito que seja algo viável, até porque tem várias questões em torno disso. Bom, a Colômbia, por exemplo, a gente vai ter agora eleições nesse ano e não é possível reeleição, então o presidente Petro não deve se reeleger e vai ter dificuldade, com certeza, para colocar um sucessor, né? Então, isso também pode ser um elemento direto para interferência no processo eleitoral colombiano. E Cuba é um aspecto ali, enfim, muito mais antigo, né, dentro dos Estados Unidos, e que Trump nunca vai perder a oportunidade, inclusive, de fazer uma sinalização para a sua base eleitoral, né, da Flórida, com relação a isso. Então, acho que se trata mais de retórica. Já a Groenlândia, eu acho que é uma outra questão. Acho que também tem a ver com essa demonstração de força, né? Mas ali os interesses dos Estados Unidos eles são muito mais estratégicos. Ali sim se trata de uma questão de segurança nacional que vai além da questão das drogas, da migração, que são aspectos que os Estados Unidos acabaram securitizando, como a gente diz, né? São questões que não são tradicionais da agenda de segurança das Forças Armadas, mas que se tornam importantes. Já a Groenlândia tem a ver com a questão de minerais, e especialmente tem a ver com a questão do Ártico, do controle do Ártico, né? Da presença da Rússia, da presença da China. Então ali se trata de um jogo maior das grandes potências e que eu acredito que até por conta da Dinamarca ser um membro da OTAN, a situação ela vai se desenrolar de uma forma através da diplomacia, né? A retórica agressiva, ela faz parte para
trazer os dinamarqueses para um diálogo. Eu não sei se seria uma venda, se seria uma anexação, se seria uma divisão, uma espécie de condomínio em torno da gestão da Groenlândia. Não sei bem o que seria viável, né, da parte dos Estados Unidos e da Dinamarca com relação a isso, mas acho que ali a gente pode ver algumas ações mais assertivas, né, da diplomacia dos Estados Unidos ao longo desse ano, até porque é mais importante, né, na segurança estratégica americana do que a Cuba ou a Colômbia. Para a gente fechar, professor, queria questionar e tentar entender de que maneira a China, não especificamente quanto à prisão do Maduro, mas esse jogo geopolítico tem sido jogado pelas maiores potências, por aqueles países que são maiores, né, que são mais expressivos. Eu questiono qual que é o papel da China dentro dessa discussão, dos Estados Unidos avançando também em mercados aqui na América Latina, enquanto a China também avançou em determinado momento, e avançou bastante, tanto que é uma parceira bem importante do Brasil. Como é que fica esse jogo? Bom, Arthur, eu acho que esse ato na Venezuela nesse sábado, então dia 3, né, dia 3 de janeiro de 2026, acho que vai ser estudado aí no futuro, né, nas relações internacionais, como a formalização da multipolaridade, né, quando a gente de fato tem esse reconhecimento de que, olha, os Estados Unidos já não são a única grande potência que manda no mundo. China e Rússia têm ciência disso e sabem que são importantes e também sabem quais são os limites, né, da influência de cada um. Então, isso tem muito a ver com um documento que foi publicado pelo governo dos Estados Unidos no final do ano passado, que é a Estratégia de Segurança Nacional. É um documento executivo, né, publicado pela Presidência da República. Ele é público, está disponível, né, a princípio completo, né, em todos os sites, e que os Estados Unidos reconhecem essa multipolaridade e dizem: o hemisfério ocidental, ou seja, as Américas, os continentes americanos, são nossos, né, e volta da doutrina Monroe através desse corolário Trump. E esse discurso e essa posição, ela parece ter sido, em certo sentido, respeitada por Rússia e por China. Obviamente que não foi só assim respeitada, mas devem ter tido negociações ao longo do ano passado com relação a isso, para se dizer, ok, se vocês entenderem que o leste asiático é da China, que a região do leste europeu, aquela região da Rússia, né, especialmente o debate da Rússia deve se dar em torno da Ucrânia, faz parte da esfera de influência da Ucrânia, a gente não se mete na Venezuela, a gente não tem interesse na Venezuela, a gente deixa vocês aí, né? Então me parece que isso faz parte dessa nova pactuação, né, de talvez o retorno às esferas de influência, que vai acabar, obviamente, colocando os países menores, que não têm tanto poder, na mão dos interesses das grandes potências. De fato, Venezuela não é fundamental para os interesses estratégicos da sobrevivência chinesa, muito menos russa. E o presidente Trump deixou bem claro no seu pronunciamento do sábado, a gente vai continuar vendendo petróleo, e vai vender mais petróleo. Então, ele ainda fez o argumento, então utilizou o argumento de que isso seria bom para a China, né? Porque ele disse, a gente vai modernizar a infraestrutura de petróleo e vai continuar vendendo petróleo para a China, então não tem por que eles se oporem, né? Então, parece isso. A gente vê assim que a não ser que seja realmente fundamental para os interesses estratégicos dessas grandes potências, não tem aliança que sobreviva à negociação direta que pode haver entre esses três: Rússia, né, China e Estados Unidos. Então, isso, inclusive, é um sinal bastante importante para o Brasil, né? No sentido de conseguir manter uma autonomia estratégica, especialmente entre China e Estados Unidos, né? Não depender nem de mais de um, nem de mais de outro, mas manter essa possibilidade, né, de articulação e de diversificação de parcerias.
ter contatos com a Índia, ter contatos com os países africanos, ter uma boa relação com demais países da União Europeia, né? De fato, tentar ficar equidistante, como é o termo que a gente utiliza na política externa brasileira, dessa disputa mais direta entre as grandes potências. Professor João Gabriel Burman, professor de Relações Internacionais da Uniriter, obrigado por nos atender. Eu que agradeço, fico à disposição, desejo um feliz ano novo, né, para toda a audiência. Igualmente. A gente começamos o ano com tudo, mas fico à disposição. Abraço. Um abraço.